Viver sempre, autoextermínio nunca. É assim que damos início ao nosso Café no Bully, no Hilda G, novamente, junto de Cláudio Spengler, o autor dessa obra. Fique conosco e conheça um pouco desta obra. Cláudio, conte-nos então como começou, como surgiu a ideia de criar este livro. Olha, a ideia iniciou no segundo semestre do ano passado, né? Ainda mais quando eu fiquei sabendo da importância do Setembro Amarelo, e casualmente a gente está agora de novo no Setembro Amarelo, que é a questão de combatermos o suicídio. E talvez por eu ser ligado ao movimento espírita, eu tive uma intuição de fazer uma obra que ajude a diminuir os índices de suicídio da nossa região. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. O Rio Grande do Sul é líder, é uma liderança negativa, muito negativa. Somos líderes em índice de suicídio no Brasil. E o Vale do Rio Pardo é o líder no Rio Grande do Sul em questão de suicídios. Muitos falam que é talvez em função dos agrotóxicos usados nas lavouras da região aqui, que possa despertar alguma coisa na depressão das pessoas com mais idade, que elevam os índices nossos aqui. Alguns psiquiatras concordam, outros psiquiatras discordam. Nós sabemos que o que leva ao suicídio, basicamente 90% das tentativas de suicídio são pessoas depressivas, são pessoas que têm problemas ligados ao transtorno de humor, que é ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade. Então esse é o público, seria o público mais alvo meu para a questão da leitura do livro, tá? Porque esse trabalho foi feito depois de eu ler 6 livros de literatura espírita com relação a suicídios. E o meu objetivo foi fazer uma obra que circule na região para que caia nas mãos de pessoas que, se um dia pensarem em se suicidar e se lerem o meu livro, não irão se suicidar. Porque aqui relata muito com relação à visão espírita do que acontece com o espírito após a morte. E por que depressão? A depressão, a pessoa que sofre de depressão, ela perde o interesse pela vida. Ela, através das desconexões dos neurônios, por problemas, por traumas, normalmente é um trauma, é uma tristeza muito grande, alguma coisa que aconteceu muito negativa, que leva a pessoa a ficar depressiva, né? E muitos não se tratam. Muitas famílias não notam que a pessoa está triste por um tempo muito prolongado, porque existe uma diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, todos nós passamos por momentos tristes na nossa vida, mas a depressão é a tristeza que não passa. Então essa pessoa tem que ser encaminhada a um psicólogo, a um psiquiatra, e na grande maioria das vezes tem que haver uma medicação para tirar desse estado depressivo. E a tendência, existe uma tendência muito forte dos depressivos, quando não conseguem sair do buraco, tentar o suicídio. É a segunda causa mortes maior entre jovens de 15 a 29 anos, através da pesquisa da Organização Mundial da Saúde. E a 15ª generalizada, maior causador de mortes no Brasil. Veja bem, os jovens de 15 a 29 é o segundo maior causador de óbitos. Então, tanto jovens como pessoas já de mais idade são suscetíveis a isso, né? E a gente só tem uma maneira da gente diminuir os índices de suicídio, é falando sobre esse assunto. E existia um tabu muito grande no passado de não falar, de que se falassem pessoas poderiam tentar se suicidar por estarem tristes, mas não é isso que uma visão nova hoje dos psiquiatras, das pessoas que estudam sobre esse assunto, de chegarem à conclusão de que esse assunto tem que ser falado. Não adianta botar a sujeira debaixo do tapete. Que bacana! E como poder auxiliar o outro através de um livro? Como o senhor se sente podendo contribuir para o outro? Eu me sinto muito feliz, Emily. Eu acho que a gente tem que cumprir o papel social nosso, a gente tem que fazer trabalho voluntário, a gente tem que se doar, sabe? E eu procuro fazer isso já em outras obras, as quais eu também participei, continuo participando e ainda vou participar. Eu tenho isso dentro de mim muito forte, né? Minha mãe foi uma das fundadoras da Casa Espírita Caminho da Luz, aqui uma das mais tradicionais do interior do estado. E eu participo, eu tenho contato com a doutrina espírita desde os meus 8 anos de idade.
eu acho muito importante, eu acho importante a gente trabalhar junto, poder ajudar as pessoas que não tiveram o esclarecimento e o encaminhamento que a gente teve. Eu fui uma pessoa muito feliz de poder ter tido a iniciação do conhecimento da doutrina espírita, e com esse livro aí eu pretendo dar minha parcela de contribuição para que a gente consiga que esse material chegue às mãos das pessoas corretas que poderiam ter o estímulo de um dia tentar o suicídio. E como se divide a sua obra? Como aconteceu a pesquisa para desenvolvimento dessa obra? Como eu falei, foi praticamente seis obras importantíssimas que eu li da literatura espírita para chegar nesse livro. Basicamente, Memórias de um Suicida, que é um livro de 600 páginas, que foi psicografada pela Ivone do Amaral, pela médium Ivone do Amaral, uma das maiores médiums da história do Brasil. Ela psicografou o relato de Camilo Castelo Branco, que foi o maior poeta da língua portuguesa, que viveu no final do século XVIII em Portugal, e que aos 65 anos começou a perder a visão e sentiu-se tremendamente triste e molestado por isso, e se suicidou com um tiro. E aí acontece a narrativa dele do que tudo aconteceu depois do tiro dele, o despertar dele no plano espiritual, o que aconteceu com ele no Vale dos Suicidas, as penalidades que ele teve que sofrer para conseguir consertar esse ato hediondo dele, pois somente Deus tem o direito de nos tirar a vida. Deus nos dá a vida e Deus nos tira a vida, ninguém mais. Nós não temos esse direito, né? Então, a primeira parte do livro é um resumo dessa história que eu trago aos dias de hoje. Eu criei uma história trazendo aos dias de hoje o que acontece quando alguém se suicida. São 4 partes do livro. A primeira parte, então, essa história seria o drama de João Carlos. A segunda parte é uma coletânea de perguntas e respostas que eu extraí do livro do Richard Simonetti, que é um grande escritor espírita também, que me autorizou a fazer essa coletânea de perguntas e respostas bem claras, perguntas curtas e objetivas que dizem o que acontece com quem se suicida. A terceira parte é a questão da patologia, que é através do meu amigo psiquiatra Fernando Neves, juntamente com um psiquiatra amigo dele lá da Univates, que colaborou, ele faz toda uma analogia com relação à patologia, as doenças que levam, as doenças que eu citei há pouco, né? As doenças do transtorno de humor, que levam as pessoas à depressão, que é o caso basicamente de 90% das pessoas que tentam suicídio. São pessoas que sofrem das doenças da depressão, que é esquizofrenia, bipolaridade, ansiedade, depressão, que são os transtornos de humor. Então ele relata muito bem ali o que acontece na parte patológica, na visão da psiquiatria. E a quarta parte, que é o encerramento, é do meu amigo Enio Medeiros, presidente da Associação Espírita Francisco de Assis, e ele relata nas comunicações mediúnicas, no grupo de estudos mediúnicos, as comunicações de espíritos que se livraram da vida, terminaram a vida através do suicídio. Ele relata o que ele ouviu, né, através de médiuns, dialogando com os espíritos que se suicidaram. Eles revelam o que aconteceu com eles e foi muito doloroso para eles. Então, essas quatro partes do livro foram feitas de uma maneira bem objetiva. É uma leitura, não é uma leitura agradável, não é uma leitura para você se distrair, sim é uma leitura de orientação, de conhecimento, que vai lhe abrir horizontes de o que acontece na visão espírita de quem se suicida. É uma leitura boa, oportuna, que eu convido todos que estão nos assistindo a lerem esse livro, esse pequeno livro, que é uma contribuição minha para que possamos melhorar esse grande problema aqui do Vale do Rio Pardo, que é o autoextermínio, que é o suicídio. Muito obrigada, Cláudio. Eu agradeço então ao Hotel Charrua, ao Café no Bully, ao Hilda G, Cabelos e Arte, o Nix Semijoia Acessórios, a Miso Store. E o Café no Bully fica por aqui. Muito obrigada.